Hoje nós vamos falar sobre um tipo de fotografia que você não deve fazer. Até pode. Pode, mas não deve. Não, na quarentena. Olá, estamos começando mais um videocast de quarentena. Hoje eu vou cumprir aquilo que eu prometi no vídeo passado. Para quem não viu, é uma entrevista com o Glauco Tavares. Eu vou apresentar ele aqui. Glauco, tudo bem com você? Tudo bem, e você, Marcelo? Bem, o Glauco fez comigo e com o Roberto Simões um videocast super legal sobre estados alterados de consciência na fotografia. Convido vocês para ver lá, eu vou deixar o link aqui embaixo. E a gente combinou de fazer esse daqui para falar sobre um tipo de fotografia que não é o ideal para a gente fazer agora que a gente está de quarentena, né? Que é a fotografia de rua, né? A gente não deve... Se você ficar morrendo de vontade de sair para a rua para fotografar, segura um pouquinho a onda. Ou então, vai de máscara. Isso aí. Bom, eu vou apresentar para quem não viu o vídeo lá ainda. O Glauco, ele é empresário, ele é fotógrafo, ele é escritor, ele é professor de fotografia, ele também foi professor de yoga. O Glauco participou de inúmeras exposições, ele ministrou mais de 100 cursos, 100 cursos e palestras sobre fotografia, fotografia digital, fotografia com celular e sobre o mindfulness, né? Atualmente ele se dedica a projetos de leitura de portfólio e acompanhamento de projetos de exposições e além de fazer curadoria. O Glauco também ele é autor do livro A Prática da Fotografia de Rua, né? Que é pela editora Gegili, é espanhola essa editora, né, Glauco? Exatamente, é uma editora da Espanha, centenária aí, e eles que me convidaram, tem uma filial no Brasil, que é do Pedro, e é uma pessoa maravilhosa também, e a Carmen Bordas, lá da Espanha, que me convidou para escrever esse livro, com o aval, claro, do Pedro aqui no Brasil. Muito bem, eu estou esperando, o Glauco me prometeu um livro desse, estou esperando, hein, Vou Glauco? mandar para você, pode deixar. Esses correios que atrapalham tudo, mas vou mandar. Tranquilo, tranquilo. Então vamos lá, vamos começar o nosso tema. Eu queria começar definindo, né, a fotografia de rua. O que a gente pode entender, porque a gente, obviamente, não vai achar que fotografia de rua é fotografar a rua. A gente pode até dizer que é fotografar na rua. Mas como você define a fotografia de rua, Glauco? Então, a fotografia de rua, na verdade, ela foi instituída lá atrás como uma forma de retratar o dia a dia, o cotidiano de uma sociedade. Então, esse que é um conceito que já vem há muitos anos sobre o que é. Se tivesse que resumir fotografia de rua, seria isso. Então, a fotografia de rua, ela trata-se de um caminho da fotografia que, assim como todos os outros, precisa de estudo, precisa de técnica, precisa de engajamento, precisa de preparo, precisa entender de leis que eu digo é jurídico mesmo, precisa entender, vamos falar de tudo isso. Então, precisa entender de tudo isso para fazer fotografia de rua, porque como você comentou, né, muitas vezes a fotografia de rua ela é interpretada como você sair às ruas com uma câmera e fotografar. E isso é uma definição muito rasa, né, de fotografia de rua. Então, a gente vai falar isso bastante ao longo da nossa conversa aí, mas ela é uma linha que realmente precisa de muito estudo para você poder fazer um trabalho bacana. Entendi. Mas, assim, a gente pode dizer que qualquer espaço público a gente pode considerar como rua, é a ambientação, porque a fotografia de rua é uma fotografia
social, de uma certa forma. Né? Isso, Então, isso. essa fotografia de rua pode ser fotografia, o conceito, né, a definição de rua como, né, Uhum. via pública, não é Isso. o que define a fotografia de rua, mas ela pode ser na praia, é fotografia de rua, é, dentro de um museu, de um parque, a gente pode considerar fotografia de rua desde que esteja fotografando o comportamento, é isso? Isso. Então, quando a gente está retratando o dia a dia de uma sociedade, nós estamos fazendo fotografia de rua, né? Aí tem aquelas diferenças entre fotografia de rua, fotojornalismo e fotografia documental. Então, isso também é uma linha tênue que divide esses três, né? Mas o que você comentou agora, por exemplo, de fotografar em certos locais. Rua é entendido como qualquer local público. Então, o que é entendido como local público? São ruas e praças. Praia também é entendido como rua. Então, nas praias também. Estrada também é entendido como rua. Só que, quando nós começamos a falar, por exemplo, de parque, de museu, aí, vamos falar especificamente dos parques. Os parques não é um local público. O parque é um bem público. E, assim como o museu, assim como o metrô e assim como um shopping, ele é um bem público. Então, o que acontece? No caso, shopping, ele é um bem privado, né? Mas no parque, muitas pessoas acham que você pode entrar com uma câmera no parque e fotografar. E aí, o que acontece? Inúmeros seguranças acabam barrando. E aí as pessoas ficam bravas. Caramba, estou aqui, estou fotografando, segurança não deixou, precisa pedir autorização. Realmente precisa sim, precisa pedir autorização, porque bem público é um local que tem uma administração pública. Então, por exemplo, um parque, ele tem uma administração, pode ser da prefeitura, do governo, de onde for, mas tem uma administração. O metrô, ele tem uma concessionária que toma conta. Então, esses locais, como eles não são locais públicos, mas bem públicos, eles precisam de autorização para fotografar. Já Entendi. nas ruas e praças, não. Entendi. Mas você citou, né, o fotojornalismo, a fotografia documental. Eu acho que do fotojornalismo é bem clara a diferença, né? Você tem uma pauta. Agora, da fotografia documental, o que você acha que a gente pode. É também a pauta Da que documental, diferencia? Para diferenciar a fotografia de rua da documental? então, eu acho assim, uma coisa que define, por exemplo, é a questão da pauta, né? Porque na fotografia documental você precisa ter um foco para o seu trabalho, você precisa afunilar o seu trabalho. Falar, então eu vou trabalhar com as rendeiras daqui do Ceará. Então, isso você define. Aí você tem que fazer todo um estudo sobre as rendeiras. Aí você tem que fazer um trabalho de campo, para depois você ir lá e fotografar. Então, essa é uma diferença. Mas existe uma outra diferença também, que se a gente fosse falar rapidamente, que é o seguinte: a fotografia documental, as fotos não podem ser vistas de forma isolada. Na fotografia de rua, nós podemos ter projetos dentro da fotografia de rua. São projetos de fotografia de rua. Aí é legal. Mas se a gente olhar uma fotografia de rua, ela começa e termina nela mesma. Então, não existe uma continuação. Na fotografia documental, já não. Na fotografia documental, a primeira foto, a quinta e a 20ª são tão importantes para o projeto como só uma delas. Então, a fotografia documental, eu sempre comento, quando a gente vai olhar um trabalho documental, a gente precisa saber que ela está dentro de um contexto. Então, a foto nunca pode ser avaliada por si só, porque ela está dentro de um contexto. Às vezes, tecnicamente, ela pode não ser uma foto boa, mas para o trabalho ela é muito importante. Já na fotografia de rua, se não for um projeto, não. Você olha uma foto, essa foto tecnicamente é bacana, não é, mas você sabe que ela vai se encerrar ali. Então, essa é uma diferença também básica entre a documental. Entendi. E qual é o destino da fotografia de rua? É a exposição? É a publicação? Qual é o destino? Ela tem mercado, algum tipo de mercado? Qual é o destino da fotografia de rua? Então, eu acho que, claro que aí depende, né, do que o fotógrafo quer fazer com o seu trabalho, mas a fotografia, a de rua também vai dentro dessa leva, né? Hoje ela está sendo muito bem vista pelos arquitetos. Então, por exemplo, eu tenho mesmo um amigo que é o Luciano Della Marta, que ele é um arquiteto, então ele acaba colocando algumas fotos
dentro da casa das pessoas, que às vezes, ao invés de colocar um quadro, hoje as pessoas estão optando também por colocar uma foto. Então, um dos caminhos é esse, com os arquitetos para decoração. O outro caminho é realmente para exposição. E quando o teu trabalho é muito bacana, você pode cair dentro de uma galeria. E aí sim a galeria passa a representar o seu trabalho. Então, eu acho que as formas são isso. E claro, hoje existem inúmeras, hoje não, né, por causa da pandemia, mas antes da pandemia existem vários locais onde eles fazem todo o processo de venda de foto, tinha a Cavalete, tem vários outros locais, e aí você acaba também vendendo as fotos por esse caminho, né? Entendi. Bom, agora eu vou fazer aquela pergunta que todo mundo faz. E a questão da imagem das pessoas, o uso da imagem das pessoas, quais as implicações, como lidar com isso? Então, Marcelo, isso eu acho que é o mais importante assim da fotografia, né, de rua, é realmente entender das leis. No livro aqui tem 2 capítulos aqui onde a gente fala exatamente sobre isso, porque isso é o que você falou, todo mundo pergunta, né? É sobre essa questão de fotografar pessoas. O que acontece é, toda pessoa tem direito à privacidade. Isso está garantido na Constituição. Então, toda pessoa tem direito à privacidade. Sabendo disso, nós precisamos ir às ruas, e como eu ouvi lá atrás, sempre comentou isso lá atrás, eu ouvi assim, que qualquer pessoa em local público torna-se pública. Não, isso é uma balela, isso não existe. Mesmo a pessoa estando num local público, ela continua tendo direito à sua privacidade. Então, isso pessoa pública, a gente fala daqui a pouco, se quiser, mas é uma outra história. Então, a pessoa tem direito à privacidade. O que a gente precisa tomar cuidado? Quando nós vamos individualizar as pessoas. Se eu individualizo uma pessoa, seja através da profundidade de campo, seja através da regra dos terços, seja ou através de uma cor em destaque. Então, que é a chamada chave de leitura, se eu, através de algum desses mecanismos, eu individualizo uma pessoa, eu vou precisar de autorização para poder utilizar essa foto. Utilizar como? No meu portfólio, Marcelo, eu posso utilizar. Por quê? Porque na questão jurídica brigam duas coisas. Assim, o direito do autor, que é o direito meu, seu, dos fotógrafos, nós temos também garantido por lei o direito do autor, só que a pessoa tem direito à privacidade. Então, quando eu faço foto de uma pessoa, mesmo que ela estiver individualizada, mas eu vou colocar apenas no meu portfólio, não tem problema, porque eu tenho o direito do autor. Mas se eu vou utilizar para fins comerciais, eu preciso de autorização. Só que aí o que pode acontecer, Marcelo, que também tem que tomar cuidado. Se mesmo eu faço uma foto de uma pessoa, eu tenho o direito do autor, quero utilizar no meu portfólio, só que essa foto mancha a honra, a dignidade dessa pessoa, ela pode questionar a foto, mesmo que seja no meu portfólio. Então, toda e qualquer foto que vá contra a honra das pessoas, a fama e a credibilidade delas, ou para fins comerciais, eu vou precisar de autorização para publicar. Então, Oi, fala. Esse é um problema das pessoas em situação de rua, Marcelo, que é um exemplo clássico, né? As pessoas em situação de rua, quando você faz uma foto, muito fotógrafo de rua gosta de fotografar isso. E muita gente chama de fotografia de rua. Eu, para ser sincero, considero fotografia de protesto. Não acho que é fotografia de rua. Porque se a gente for olhar a lei, eu não posso publicar uma foto em que eu manche a honra, a dignidade de uma pessoa. Quando eu fotografo uma pessoa em situação de rua, Marcelo, automaticamente ela está numa situação degradante. Ninguém quer isso. Então, eu não posso publicar, eu precisaria da autorização, entendeu? Só que as pessoas pegam e publicam e acham que não acontece nada, mas aí entra numa fotografia de protesto. Mas fotografia de pessoas, a gente precisa tomar muito esses cuidados. Nesses casos, realmente, de fato, não vai acontecer nada, mas aí vem a questão que eu ia te perguntar em seguida, que a gente falou de lei, a gente falou de consequência processual e tudo mais, mas e a questão ética? Então, eu acho que para a fotografia de rua, eu acho que o primeiro crivo é a questão ética. Eu acho que é o primeiro crivo. Antes de você falar de leis, antes de você fazer qualquer estudo, eu acho que precisa prevalecer a questão ética. Seja para fotografar uma pessoa, por exemplo, uma vez eu estava na Paulista, e aí o pessoal andando de bicicleta na Paulista, e aí eu fui fotografar um casal
na Paulista, os dois estavam andando de bicicleta, aí daqui a pouco era um senhor, devia ter uns 60 e poucos anos, sei lá, e aí do lado dele parou uma moça, devia ter, uma jovem, devia ter 20 e poucos anos, e foi lá e deu um beijo nele. Marcelo, estava bacana, assim, que estava por cima de um táxi, com aquela placa táxi, tudo faz vários anos isso, eu fui lá e, pum, fiz a foto. Marcelo, depois que eu fiz a foto, eu olhei, falei, meu, e se essa mulher não for esposa dele? Entendeu? E aí, o cara saiu para dar uma volta na Paulista, aí não é a esposa dele, eu falei, o que eu vou ganhar com essa foto? Entendeu? Nada. Eu fui lá, eu tenho a foto até hoje, mas está aqui nos meus arquivos, entendeu? Não vou publicar uma foto dessa. Então, acho que tudo tem que passar pela questão ética. Se eu estivesse nessa foto, eu gostaria que a foto aparecesse? Não. Legal, então não vou fazer. Então, acho que tudo deve passar por aí. Entendi. E aí, porque você, bom, você sai com a câmera na rua, as pessoas estão vendo que você está fotografando, muitas vezes você está fotografando perto. Como é que é o teu sistema de abordagem das pessoas, inclusive para você não perder a espontaneidade da foto, porque né, eu tenho, assim, eu fotografo desde de 2003, 2002. E naquele tempo, você saía com uma câmera na rua, você fazia amigos. Você puxava conversa, as pessoas eram receptivas, não tinha problema nenhum. O máximo que você podia acontecer é você perder a espontaneidade, que a pessoa ia te dar um tchauzinho, ia dar um sorriso, alguma coisa. Depois o tempo foi passando, foi vindo a internet, as pessoas começaram a achar que toda foto tinha um destino de má fé, alguma utilização de má fé, e começou a ficar complicado, né? As pessoas começaram a ficar bem agressivas, né, em relação... Eu acho que hoje já, né, tem tanta gente fotografando que as pessoas já se acostumaram e agora nem ligam, né? Tanto. Mas, de qualquer forma, quando você faz uma fotografia que você está registrando um comportamento social, né, o comportamento de uma sociedade, você quer espontaneidade. Como é que é a tua técnica? Se você quiser falar, ou se não for um segredo profissional. Imagina, não. Então eu vou falar assim, vou falar de mim, só, do meu processo, né? O que acontece? Eu não peço autorização para ninguém, Marcelo. Não peço e nunca pedi. Nunca pedi. Por quê? Eu gosto de fotografar de perto. Eu não gosto de fotografar de longe. Então, por exemplo, aqui, ó, só para dar uma olhada, ó, a distância, vê se dá para ver. Né? São todas fotografias assim que eu faço muito de perto. Então, o que acontece? Olha essa aqui, ó, que é a que eu mais gosto. Né? Então, assim, o que você falou é importante da espontaneidade, né? Eu estou atrás da foto. E quando eu vou fotografar, eu tenho que tomar cuidado com algumas coisas. Primeiro, com a minha vestimenta, para não chamar atenção. Então, por exemplo, eu tenho um tênis laranja. Eu estava até agora no encontro do pessoal aqui de moto, eu estava com ele, o pessoal brincou, falou, isso aqui é para ninguém te perder na estrada, porque ele brilha. Eu não posso sair com ele para fotografar, porque senão eu viro o centro das atenções. Então, eu preciso estar, primeiro, discreto. Segundo, passa pelo equipamento. Então, eu acho que as pessoas às vezes me perguntam assim, qual é o melhor equipamento para fotografar na rua? Eu não sei, porque você precisa saber qual é o teu projeto. O meu projeto é fotografar as pessoas de longe. Legal, leva uma DSLR, não tem problema nenhum, uma lente, não tem problema. Eu gosto de fotografar as pessoas muito de perto, que nem eu fotografo a 1 metro de distância, 1,5 metro. Eu não tenho como sair com uma DSLR. Então, o que eu faço? Eu uso uma câmera pequena. Eu tenho uma Fuji e tinha uma Leica. Então, as duas eram muito pequenas, eu praticamente escondo ela na mão, aqui, Marcelo, entendeu? Então, quando eu estou com ela, eu saio andando, fico com ela na minha mão, vejo a cena, não deixo as pessoas perceberem que eu estou com a câmera, Marcelo, porque senão perde a espontaneidade. E a partir do momento que perdeu isso, para mim perdeu a foto, não me interessa mais fotografar. E aí eu estou com ela na mão. E aí quando eu chego perto, o que eu faço, Marcelo? Do jeito que eu estou, eu só tiro a câmera assim, ó, e puf, faço a foto e acabou. É muito rápido. Eu venho, estou aqui, tiro. Uma outra técnica que eu desenvolvi também há um bom tempo é fotografar sem olhar. Então, isso também, eu já há muito tempo fui treinando, hoje a gente já consegue bem. Então, do jeito que eu estou, pego a câmera e mesmo sem olhar, eu bato a foto. Então, claro que tem uma outra que perde, mas com o treino a gente acaba acertando. Então, a minha técnica de fotografar é essa, ser o mais discreto possível,
o equipamento menor possível. Hoje, com o celular, então, resolve tudo isso, ainda mais com o botão de volume do iPhone que bate a foto, você resolve tudo isso, e aí eu consigo fazer o meu trabalho assim e nunca peço autorização, não peço. Se eu vejo que eu posso ter problemas com essa foto, eu não publico, a foto fica para mim. Se eu vejo que dá para publicar, seja através de um trabalho de edição, alguma coisa, aí eu acabo publicando a foto. Mas esse é o meu processo. Assim, acho que ao longo da minha história inteira, assim, eu nunca pedi uma autorização fotográfica. Entendi. Tem algum caso curioso, assim, alguma situação que você lembra que você passou assim, uma saia justa? Lembro de quando eu fiz a foto? É. Teve uma que eu passei uma saia justa, que eu fotografei eu estava numa região que tinha muitos ambulantes e sabe aqueles isopor que tem um monte de óculos espetado? Sei. E aí eram 9 horas da manhã, sei lá, o sol estava bonito, batendo nos óculos. Eu resolvi fazer uma foto ali daquilo e aí arrumei para minha cabeça, porque o ambulante achou que eu era fiscal da prefeitura e aí veio brigar comigo, foi uma confusão grande. A sorte é que eu sempre ando com um cartão meu, e aí eu estava com um cartão, dei o cartão com o meu nome e tudo, aí consegui apaziguar um pouco. Isso foi complicado. E a outra vez foi nessa foto aqui, ó, que é a foto particularmente que eu mais gosto. Eu fotografei ele muito, né, de perto, tava 1 metro dele, assim, foi na cara dele que eu fotografei, e só que esse é um indiano, que fica às margens do Ganges, Uhum. e aí o cara falou um monte pra mim, né, mas como eu não entendo sânscrito, Marcelo, não pega, né, macumba não pega, quando você não entende. Então passou, e aí o cara falou um monte, falou outro lá, mas do jeito que eu bati a foto também, eu viro as costas e saio andando. E tem uma coisa, eu olhando essa foto eu lembrei, Marcelo, que eu uso essa premissa que eu ouvi há muitos anos atrás. Eu não lembro de quem, porque senão eu daria o crédito. Sempre que você for fazer uma foto de pessoas, né, foque nos olhos, mas nunca olhe nos olhos. Então eu uso essa técnica, entendeu? Então quando eu fui fazer a foto aqui, eu foquei nos olhos, mas eu não olho nos olhos da pessoa, que é para não criar um vínculo da pessoa falar assim, por que você me fotografou? Entendeu? Porque às vezes você faz a foto do jeito que eu faço a foto, abaixo a cabeça andando, a pessoa não pergunta. Mas se você olha nos olhos da pessoa, você abre um canal de comunicação. Então essa pelo menos é a minha técnica para fotografar. Que não deve funcionar para um monte de gente, mas é a minha. Não, eu faço muito de fotografar e né, clicar e sair andando, né? E vir embora, né? O que eu faço é isso, eu clico e saio andando, eu não paro. Eu bato a foto e saio andando. Se alguém me questionar alguma coisa, legal, mas caso contrário, eu bato a foto e saio andando, não fico esperando, não. Muito legal. E você tem algum autor, algum fotógrafo que te inspira, ou que te dá um start para você, o modo de você trabalhar, o tipo de fotografia que resulta? Você tem algum autor que te influencia? Olha, assim, quem me colocou no caminho da fotografia de rua, na verdade, foi o Bresson. Mas aí é meio clichê, né? Porque todo mundo, né? Quantas Todo pessoas mundo passou. todo mundo passou por isso, né? Então, para mim, assim, foi o Bresson porque eu comecei pela fotografia documental, mas quando eu fui fazer o curso de fotografia para fazer meu trabalho documental, eu, na verdade, comecei a fazer aula com um professor, que é o Diego Balbino, que ele estudou na escola do Cartier-Bresson. Então ele começou a me falar um monte de coisa de lá, começou a me dar material e tudo, e aí eu fui assistir uma exposição do Bresson e vi algumas fotos e fiquei apaixonado, falei, pô, é isso que eu vou fazer. Então, quem me colocou nesse caminho foi o Bresson. Mas eu gosto do trabalho de muita gente, gosto do trabalho realmente de muita gente que tem aí na fotografia, tem um pessoal novo aí que está chegando que são fantásticos. Assim. Tem caras que nem se consideram fotógrafos. Aqui no final do livro, mas eu acho que tem mais de 100 autores aí que eu indico. Né? Um cara que eu gosto muito, que ele vai para a linha da comédia, é o Matt Stewart, que é um fotógrafo mais recente, mas ele vai para a linha meio que da comédia, assim, tudo. É muito do inusitado, é muito engraçado. Eu gosto do Sérgio Larraín, fotografou lá atrás. Ele tem uma passagem assim onde ele fala com o sobrinho dele sobre fotografia de rua, que é maravilhoso. Tem o Seamus Travers também, que o cara nem se considera fotógrafo, mas o trabalho do cara é fantástico. Tem o
quem tem mais aqui, cara? O Matt Stewart, que eu falei, tem o Maurício Lima, entra na fotografia de guerra, o Paul Strand também, que eu gosto. Pô, tem um monte de gente, cara. Tem o Elliot Erwitt, o Matt Stewart vai na linha do Elliot Erwitt, entendeu? O Duanot também eu gosto pra caramba. Então tem um pessoal assim muito muito bacana assim. Hoje também com essa questão do Instagram a gente acaba vendo muita coisa, né? E acaba vendo muita foto, o olho fica meio saturado. Mas às vezes uma ou outra acaba chamando a atenção e eu vou atrás do cara para descobrir quem é o fotógrafo tudo, e a gente acaba descobrindo muita gente que não está nem aí no radar das pessoas, mas muita gente interessante. Hoje está mais difícil chamar atenção, né? A fotografia chamar atenção, porque Muito. eu não sei se você tem essa sensação também. Eu vejo que as pessoas não só estão fotografando muito, como elas aprenderam a fotografar, né? Uhum. Né, eu me lembro do tempo que as pessoas deixavam o dedo na frente da lente, que cortava a cabeça. Hoje você vê, sei lá, um influencer aí fazendo uma selfie, que, pô, tá tudo certinho. Ele botou a turma dele tá lá atrás, a piscina tá ali quadradinha, e ele tá sorrindo, tá perfeito. Eu acho que as pessoas. E fora isso, né, fotografia de viagens e tudo mais, eu acho que as pessoas, justamente, acho que pelo excesso de visualização, elas Isso. aprenderam, elas adquiriram a estética, o conceito de construção e composição da imagem. Eu vejo as pessoas descompromissadamente fotografando muito melhor. Concordo. Então, nessas, o trabalho hoje de quem quer fazer fotografia e ter alguma projeção, parece que ficou mais difícil. Não, então, eu concordo, Marcelo. Eu acho que ficou muito mais difícil mesmo. Até tem um capítulo no livro aqui que é sair do comum, né? Porque hoje, com a infinidade que tem de fotografia, tudo que podia ser feito já foi feito, né? Entre aspas, se a gente for pensar nisso, tudo que podia já foi feito. E agora, como que a gente se destacar em meio a isso? Então, por isso que eu comentei lá no começo e que precisa de muito estudo, entendeu? Precisa de muita prática, muito estudo, muito conhecimento, para você conseguir criar algo que não vai ser novo, mas vai ser diferente do que está todo mundo fazendo, né? Porque as pessoas fazem mais do mesmo. E tem gente que vai para a rua com uma câmera e num dia faz 100 fotos, né? E acha isso legal, não tem problema nenhum. Pelo amor de Deus, cada um é dono, pagou a sua máquina, é sua, faz o que você quiser. Mas eu acho que se você vai para a rua e você volta para casa com uma foto, mas que seja a foto, tá valendo. No outro dia você vai para a rua, não tem foto nenhuma, não tem foto nenhuma. Mas eu acho que a gente tem que ser um pouco mais seletivo no trabalho, porque senão a gente acaba publicando e acaba entrando dentro da enxurrada de mais do mesmo, entendeu? Então acho que a gente precisa realmente parar, pensar o que eu posso fazer diferente, onde eu posso me inspirar, aqui em casa, pô, bater uma luz diferente, pô, será que eu posso explorar na rua essa luz? Onde eu vou achar? Então, acho que a gente precisa hoje ter um tempo maior de preparo, de estudo, de planejamento antes de ir para a rua fotografar. Entendi. Mudando um pouco de assunto, eu vi que você tem muita fotografia preto e branco e muita fotografia colorida. Qual que é o teu critério para decidir se uma foto vai ser colorida ou preto e branco? Eu uso, meu critério é a textura. Se tem, quer dizer, não necessariamente que assim, tem textura é PB, não. Mas eu olho uma foto e às vezes falo, pô, como que ela pode ficar preto e branco? Se ela tiver contraste, textura, e eu posso me aventurar a colocá-la em PB. Se não tiver, eu não tem como eu colocar ela em PB. Então, para fazer essa mudança, ela tem que ter isso, tem que ter textura, tem que ter contraste, alguma coisa que chame a foto. Eu escutei também do Éder Chiodeto, que quando eu fiz uma leitura de portfólio com ele, que a fotografia PB e colorida é o seguinte, é como se a fotografia colorida fosse um texto de um jornal e a fotografia PB é como se fosse uma crônica. Então, na fotografia preto e branco é quando você está querendo colocar a sua visão sobre aquele enquadramento, aquela cena.
E na fotografia colorida é aquela cena nua e crua. Então ele colocou essa diferença. Eu, particularmente, vou pelo caminho assim, se é uma foto que tem isso que eu coloquei, tem esses elementos que eu comentei, e eu acho que ela pode ficar bacana, então, no PB, com tudo isso, com contraste e tudo, eu levo ela para o PB. Não necessariamente que tenha essa questão de ser uma crônica ou passar a minha visão, porque eu acredito assim, na fotografia de rua, na fotografia documental, tudo passa pela visão do fotógrafo, independente de ser colorido, né? Ser colorida, ser PB, não importa, né? Tudo tem diferente. filtro. Então, né? Diferente no fotojornalismo, é outra história. Mas eu acho que na fotografia de rua não importa, tudo passou pela minha visão. Então, por isso que eu não levo nesse sentido. Eu vou só pelo contraste e textura mesmo. Entendi. Bom, vou te botar numa fogueira agora, não sei se você vai conseguir separar uma foto que você considera especial. Uma foto pode ser sua ou pode ser de um fotógrafo que você admira. Uma fotografia. Olha, eu vou falar uma minha ou de um fotógrafo que eu admiro. Tem uma fotografia do Seamus Travers. Depois você pode deixar que eu você põe, pego, né? ou você me manda alguma coisa, eu ponho na edição. Eu te mando depois a fotografia do Seamus Travers, que foi uma manifestação que estava tendo na Turquia, em Istambul, e eu sou apaixonado por máscaras, né? Sou apaixonado mesmo por máscaras. A gente foi para Veneza agora, no passar o ano novo lá, cara, comprei um monte de máscara, voltei com a mala, os caras do aeroporto acho que iam achar que eu era um terrorista, eu tava com tanta máscara na mala. Olha, vou ser franco com você, ultimamente eu tenho ficado com muita raiva de máscara, já tô com o saco cheio de usar máscara. Pô, eu tô curtindo pra caramba usar máscara, eu gosto muito de máscara. Então, e tem aquela máscara que é a máscara russa, sabe? Eu tenho duas aqui em casa, que é aquela que tem o tambor aqui na frente, né, o filtro de oxigênio. Sim. Eu tenho duas daquela, e eu sou apaixonado por aquela máscara. E eu vi uma foto do Seamus Travers com essa máscara, é o seguinte, duas mulheres estão dentro de um táxi, o cara bateu a foto e ele tá assim, o táxi tá de frente para lá, ele tá na porta do passageiro do lado de fora com o braço encostado assim em cima do carro, com a máscara, olhando para frente, para o fotógrafo. E no banco de trás tá com a luz acesa e tem uma mulher no celular olhando para trás com uma cara de assustada. Então, quando você bate o olho na foto, parece que aquele cara tá meio que raptando as mulheres dentro do carro. É fantástica a foto. Eu sou apaixonado por aquela foto. Então, e eu tenho duas máscaras, uma preta e uma branca dessas. Às vezes, quando eu vou andar de moto, eu vou com essa máscara na rua. Pô, o pessoal é muito engraçado. Então, essa é uma que eu gosto muito. E uma foto minha, que eu curti bastante, é uma foto que eu fiz dentro do complexo Taj Mahal, que foi de um muçulmano, quando ele foi se preparar para as suas orações. Então, tinha um monte de gente ali dentro de uma mesquita, anexo ao Taj Mahal, e aí ele botou todo mundo para fora, e por isso que eu falo que a fotografia envolve muito respeito, né? Ética, respeito, porque do jeito que eu estava ali, eu fiquei quietinho, ele foi colocando o pessoal para fora, porque na hora que viram ele estendendo o tapete, começaram a fotografar, e aí ele colocou todo mundo para fora, eu fiquei quieto no meu canto, olhei para ele, né? A gente não sabia se comunicar, eu só peguei, apontei minha câmera, e fiz assim com a cabeça, pedindo uma autorização se eu podia. Ele só fez assim. Marcelo, eu fiquei sozinho lá dentro, quase 20 minutos com o cara. Eu fiz uma porrada de fotos do cara. Mas também foi assim, fiz, na hora que vi que ele ia começar realmente a oração, me despedi dele e fui embora, entendeu? Então, assim, e essa é uma foto que eu gosto demais, assim, eu coloquei ela no PB, então depois eu vou te mandar, tem a luz, assim, como se estivesse vindo de fora, entrando na porta da mesquita, e o tapete, ele rezando, é uma foto que eu gosto demais. Legal. Que bom, cara, gostei. Glauco, a gente está aqui já encerrando o nosso tempo, está estourando. Eu queria que você falasse, você falou no outro vídeo sobre o seu livro, mas a gente não sabe se as pessoas vão assistir os dois, né? Fala do seu livro, como as pessoas encontram. Tá bom. Esse livro, legal. A Prática da Fotografia de Rua foi lançado em 2018 pela editora Gegile. Ele é o primeiro livro didático de fotografia de rua aqui no Brasil, porque só existem traduções, né? Então esse é o primeiro realmente didático que foi feito aqui no Brasil, e ele fala sobre, ele não é um livro de fotografia, ele é um livro para técnica fotográfica de rua. Então ele passa por todo o processo da fotografia. Então
como fotografar nas ruas, onde eu posso fotografar, onde eu não posso, se eu posso fotografar gente, qual o melhor equipamento, quais são os cuidados, se é para ter seguro, se é melhor ter seguro ou não, como sair do comum, qual a diferença entre fotografia de rua, fotojornalismo e fotografia documental, como que eu posso trazer as pessoas para uma realidade coletiva, que é onde eu posso fotografar, quais são os perigos de individualizar. Então, ele passa aqui, são 137 páginas, falando exatamente sobre todo esse processo e todos os cuidados, como montar um projeto de fotografia de rua. Então, fala sobre todo esse ambiente da fotografia de rua. Muito bom, muito legal. Glauco, muito obrigado pela conversa. Mais Imagina, uma conversa bem legal. E vamos tocando essa. Legal, obrigado. Obrigado pelo convite. Quem quiser achar o livro aí na Amazon tem, e na própria editora GG Brasil também encontra. Tá bom? Isso é importante. Legal, obrigado, viu? Glauco, brigadão. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.